Salve, salve, queridos amigos, seja muito bem-vindo hoje às experiências compartilhadas com o Tiago Brilhante, que é procurador do estado de Alagoas, e que tem muitas coisas para dividir com você. Ele que é um cara fantástico, já vi um pouco sobre a sua história, e hoje acho que eu vou comentar sobre isso exatamente naquelas feridas, né? Naqueles pontos mais comuns ao estudante, naqueles pontos, portanto, que você mais tem dúvidas. Então vamos com a gente, aqui estou esperando o Tiagão entrar. E é interessante porque tem algumas coisas que eu já vi, que eu soube um pouco da sua história, que eu acho que vale a pena a gente ressaltar. Principalmente quando a gente olha para alguém e sempre pensa que aquela bagagem, aquela base, ela foi feita de maneira rápida, ela foi feita de um dia para o outro. Ela foi feita instantaneamente, que é uma coisa que a gente deseja, né? E eu acho que sabendo um pouco da história de Tiago, eu vi que isso não é portanto, a regra na vida dele. E eu acho que isso é importante para fazer com que a gente crie também uma certa resistência, justamente quando a gente acha que tudo tem que ser muito rápido, que a gente tem que aprender na primeira lida, que o tema, por mais difícil que seja, a gente tem que aprender agora. Senão a gente é burro, senão a gente não tem capacidade intelectual para passar em nenhum concurso. E eu acho que a história de Tiago, no fundo, ela pode te revelar um pouco disso, né? Essa certa resistência que a gente vai ganhando. Não é porque você, né, deu uma topada na mesa que seu dia vai ser horrível, né? Que, consequentemente, tudo vai dar errado na sua vida. E isso são coisas aprendendo com o tempo, né? Com o tempo, naturalmente. Bom, deixa eu ver se o Thiago vai entrar aqui. Eu já fiz o convite, já avisei a ele. E, de certo modo, você que está aí, me diga de onde você é, quem é que está aí na telinha, aqui no Experiências Compartilhadas. Tiagão já está aí, evidentemente. Estou aqui presente, meu irmão. Deixa eu ver se a gente se dá certo aqui. Tiagão, veja se... Olha ele Tudo bom, aí. professor? E aí, tudo bem? E Deixa eu aí, pegar meu um fone. procurador? Pegar o Deixa eu pegar um fone? fone aqui rapidão. Pegar um fone aqui. Beleza. Ah. Ah, tá aqui. Já tinha pego e não lembrava. E aí, meu irmão, E como é aí, que tá esse curso, velho? tudo bom? Como Pô, é que tá tá tudo esse de bola curso, velho? aqui. Nunca vi alguma coisa tão assim, né? Tão com tanta gente preparada, tanta gente boa fazendo esse curso com você. Queria saber como é que tá sendo essa experiência aí de recém-empossado. A melhor possível, professor. O professor Luiz Valles, que realmente nos brindou com um excelente curso de formação aqui na PGA Alagoas. Uhum. Trouxe nomes relevantes do cenário Pô, nacional e gente experiente que tem a nos passar assim, de experiência prática para nossa atuação profissional, né? É o primeiro curso de formação da PGA Alagoas. Os outros colegas que massa. entraram antes não tiveram essa oportunidade, então basicamente receberam ali um prazo, né, correndo já de processo e toma e se vira e vai. A gente está tendo essa oportunidade sem distribuição para a Sem gente ainda, né? distribuição? Sem Massa. distribuição. Então, realmente é uma experiência fantástica. E sou muito grato assim, ao professor Que Luiz Vale, massa. né, que realmente montou isso com muita excelência, com muito carinho, pensando Isso é muito massa, naquele velho. ambiente institucional ali. A recepção na PGA Alagoas foi a melhor possível. Os colegas assim são Poxa, velho. fantásticos, nos recebem bem, assim, lhe acolhem, falam da cidade, seja bonita Oxi, pra caramba. que Então, massa, velho. acho que dá para ver que eu estou empolgado com Tá, tá, dá com a pra ver que tá. carreira. O sangue tá no olho aí. Exatamente. Ô, meu irmão, isso é Então, muito bom, Tiagão. Porque muito você bom. quebra justamente essa ideia do cara que chega o novato, você recepciona o cara e falou: é assim que funciona. Vou te ensinar de fato a pensar como procurador, a te ver como colega. E aí, verdade seja dita, se eu fiz críticas à PGA Alagoas, eu fiz, né? Devido ao concurso. E eu sei que, enfim, é a banca contratada, a culpada, né? A PGE tem uma relação muito difícil, né? Você contrata alguém. Se fosse a PGE que tivesse feito concurso, é outra história. Mas quanto ao curso de formação, eu tô tirando o chapéu de fato para tudo que tá acontecendo, velho. Muito bom. Hoje, inclusive, foi uma experiência bem bacana, porque eu voltei a ver uma professora da minha faculdade, a Janaína Noleto. Então, assim, Mas, é bem bacana. Virtualmente, né, ela não pôde estar aqui, mas é sempre fantástico revê-la e vê-la falar. Nossa, está sendo massa. muito bom mesmo. Meu irmão, que coisa boa, viu? Tá com você aqui, escutando um pouco. Você que tem
enfim, uma trajetória multiaprovada aí na Paraíba, também Goiás, e vários concursos. Mas o pouco que eu sei da sua trajetória, assim, das suas experiências, eu queria hoje, se você me permite, Tiagão, tocar um pouco nas feridas. Ou seja, eu sei que você teve uma formação de base muito estrutural por livros. Me corrija se não, né? Me corrija se não. E Tive eu quero principalmente conversar contigo quais foram aqueles pontos de inflexão, assim, que são justamente às vezes o que a gente não quer contar, ou melhor dizendo, a gente vê o cara aprovado e sempre tem um glamour muito grande, que às vezes a gente nem se dá, mas se cria, se coloca você num pedestal e a gente fala, não, aqueles caras eles são gênios, o Thiago ele é de fato não é brilhante, não, ele é magnífico, ele é um cara assim esplêndido, e aí eu acho que é importante a gente trazer o cara pra raiz e falar assim, não, pô, peraí, né? Eu sofri também. Concordo, professor. Inclusive, eu tive uma oportunidade de fazer uma live com o professor Luiz Vale e até toquei nesse ponto Que massa. de que a gente vê muito ali no Instagram que as pessoas às vezes colocam, né? Ah, fulaninho, aprovado em não sei o quê, aprovado em tal, e tal, e tal. E por trás daquilo ali existe o fulaninho reprovado não sei o quê, reprovado naquilo ali, reprovado no estado e tal. E dificilmente alguém vai colocar isso, sei lá, na bio É. do Instagram ou sair falando por aí, né? E eu sou uma pessoa que eu reprovei em 5 concursos antes de passar em alguma coisa, Uhum. né? Então, assim, hoje eu passei muita coisa de uma vez, mas na realidade antes eu reprovei muita coisa. Eu reprovei Entendi. o concurso para analista do TRF5, foi meu primeiro concurso. Reprovei, sei lá, não fiz nem o corte do edital, sabe? Nesse momento ainda nem tinha folga, assim, fiz porque era o meu Analista do TRF. TRF5 foi, Thiago. Desculpa te interromper. Isso mesmo. Analista do Em TRF5. 2016, Não, 17? não lembro o ano, não vou lembrar. Mas, Foi o de mas 2012, 13, não, né? Já foi um mais não, foi não. recente, né? Foi não. Foi o mais Beleza. recente. Reprovei nesse concurso, que era o momento que eu não sabia o que eu queria da vida, né? Então, mas como era no Ceará e eu morava ali, então vamos Sim. fazer e ver o que é que dá. Depois, decidi de fato para a advocacia pública e meu primeiro concurso foi a PGE Tocantins, PGE e que foi Tocantins. em 2017, ali eu acho, 18, e que foi uma PGE difícil, né? Então, assim, para quem estava mais ou menos começando, eu tive uma reprovação colossal ali. Eu passei um pouquinho do corte do edital, mas eu não cheguei nem perto do corte valendo, né? Para ir para a segunda fase. Caramba. E aí, E o que é que tu mudasse, assim, diante de um corte desse, ou tu continuasse assim, sofrendo por mais tempo, ou foi aquela coisa de vou mudar tudo aqui? não, foi essa coisa de continua sofrendo, continua estudando. Eu tinha mais ou menos assim na cabeça, só paro quando eu alcançar o que eu quero, né? E Sim. vamos lá. Assim, tive muita sorte de ter condições de comprar livro, de eventualmente pagar cursinho, de poder viajar para fazer prova, que tudo isso é muito caro, professor. Inclusive, É. na prova oral aqui de Alagoas, né, acabei reclamando publicamente dos preços das passagens, estava muito Sim. caro. E olha que eu moro no Ceará, né, tem um voo direto para cá, era muito caro. Então, teve colega vindo de Goiás, né? Inclusive, hoje está aqui com a gente, veio de Goiás. Imagina o quanto ele não pagou. Então, assim, acaba Gustavo, né? sendo. É o Gustavo, isso. Tomou posse hoje com a gente. Mais Foi. um Ele novo falou que tava beneficiário. viajando, vê que coisa boa. Exatamente. Então, assim, acaba sendo mesmo uma barreira, né? A questão Sim. econômica, infelizmente, é uma barreira para quem quer fazer concurso. Não adianta dizer que não é, que é só se esforçar. Realmente existe essa barreira. Uhum. E, enfim, na PGE Tocantins, eu estudava ali por livros mesmo, como você falou, né, tentando construir uma base, sem muita pressa mesmo, assim, não fiz reta final para Tocantins. Eu fui fazer a prova para ter uma experiência de prova, saber o que é estar numa sala de prova, ver como Uhum. que é a verdade, Massa. Sentir a mas experiência, né? isso. Mas em nenhum momento eu pensei assim, vou fazer aqui uma reta final PGE Tocantins. Não, eu fui ali no Pedro Lenza mesmo, no Sabá, aqueles livros grandes mesmo, aqueles manuais, né? Assim, são manuais de concurso, mas não é uma sinopse, não é um PDF resumido que você vê ali rapidinho para transformar seu conhecimento em Uhum. questões. Não é, na verdade, eu estava construindo conhecimento. Até porque eu tive uma faculdade um pouco mal feita por minha causa, né? Então eu não aproveitei tanto a UFC. Uhum.
E aí, depois da PGE Tocantins, eu continuei no mesmo estilo. Continuo lendo o manual, continuo estudando ali, esquece reta final, mas, como eu tinha essa oportunidade, eu sempre fiz provas, professor. Sim. Então, saiu depois, acredito que foi a PGE Pernambuco, bem Uhum. difícil também, não fui para a segunda fase, né? Mais uma reprovação, mas tudo tranquilo ali, né? Uma coisa que eu gostei foi ver que a minha nota subiu um pouco, então eu acho que fazer provas tem essa coisa interessante. Se você Essa sobe dois experiência, né? pontinhos, e assim, se você sobe 2 pontinhos de uma para outra, chega um pouquinho mais perto do corte, você te dá um ânimo. Pelo Uhum. menos eu sinto isso, sabe? Sim. Toda prova que eu fazia, que eu melhorava uma questão a mais, duas questões a mais, para mim era um sinal de continua. Você está no caminho certo. Nossa. Continua, que é isso mesmo. Depois eu fiz a PGM de uma pessoa, e aí subiu mais um pouquinho ali, ainda naquele esquema sem reta final, sem Continuando estudo. ali aquela Forma estratégia base. que Exato, crescia aos poucos e você não se exato. desesperava porque não, tô crescendo é aos poucos mesmo, né? Mas eu tô mantendo aqui Exatamente, sem mudar, exatamente. não sei tal, modifico completamente minha forma de estudar, só estudo os pontos mais importantes e parece que você tá apagando incêndio, parece que você tá ali correndo contra o Exato, tempo, né? exato. E assim, eu particularmente tenho a ideia de que isso pode ser um grande problema de quem quer fazer prova, né? Você mata um edital e depois sai, você corre ali para tentar Isso. tapar buraco e depois volta para outro e esquece um pouco de formar aquela base ali, que na verdade é aquilo que te aprova no final das contas, né? Isso. E, Até porque, poxa, Tiagão, tu tem uma preparação, desculpa te interromper, em que tu faz uma primeira fase e aí depois de 2, 3 meses, às vezes, claro, você faz uma primeira e segunda fase juntas. Como é que o cara que constrói algo ali só no resumido, só no enxuto, só na informação direta, assim, aquela informação na lata, que acerta a questão objetiva, mas como é que ele vai discorrer? exato, Como é que ele vai exatamente. fundamentar? Como é que ele vai fazer uma prova oral da PGM do Rio lá, que você tem que discorrer 20 minutos, 30 minutos? Exatamente. Ah, e pode ficar à vontade para interromper, tá? Às vezes eu falo demais, mas pode ficar à Não, meu vontade irmão. É total. porque eu acho que você tem um pouco para passar na sua história muito essa questão da paciência. Dois pontos que eu queria conversar contigo era sobre esse tema e outro, um grande desafio. Você, enquanto estudante, você se considera, e eu tô vendo pelo seu perfil do Instagram, por exemplo, do cara que tem ali 0 fotos, né? Você se considera um cara que era incluído na rede social, de participar muito, de passar muito tempo, ou isso era algo que você tratava às vezes como inimigo? Porque eu quando vejo as pessoas hoje que estudam e compartilham um pouco da sua rotina nas redes sociais, eu chego e falo assim, meu irmão, eu te admiro muito. Porque eu não conseguia fazer isso. Era uma coisa que me dava uma fobia mesmo. Então, às vezes eu sentia que eu tinha que me afastar totalmente, porque eu não conseguia, né, compatibilizar isso. E eu tenho visto um pouco dessa discussão, queria saber como é que tu lidava com essa questão, seja das informações, que é eu posto uma coisa, outra pessoa também fala a mesma coisa, ou seja, você vê várias informações repetidas, ou muitas vezes você é enxertado pelo excesso de informações que no fundo te atrapalham. Como é que você lidava com isso? Então, eu me considero uma pessoa que tem um problema sério com o celular. Eu passo muito tempo, eu gasto muito tempo em rede social, em WhatsApp. Eu gosto de conversar, de falar besteira mesmo. Então, isso é um problema para mim. Eu não sou muito de postar, assim, de publicar coisas. Uhum. Realmente, até com as histórias, se você vê agora do curso de formação, deve ter uns 4 ou 5 ali, rapidinho, só a foto oficial. E é um momento que geralmente as pessoas estão postando pra caramba, né? Porque todo mundo está muito feliz de entrar ali, então Satisfação. você quer mostrar e etc. Eu não sou muito de postar, mas eu perco muito tempo vendo rede social. Uhum. Então, no momento de estudo, professor, eu precisava me afastar do celular. O iPhone tem aquele modo não perturbe, né? Eu botava ali, jogava dentro de uma gaveta, fechava a gaveta. Porque se eu ficar vendo a tela piscar, automaticamente eu quero olhar para aquilo ali e isso me desconcentra. Uhum. Então, era isso, assim. Botava no modo não perturbe, dentro de uma gaveta, fechava a gaveta e deixava ali. Então, no meu tempo de estudo, o celular ficava trancado ali. Eu deixava algumas pessoas com notificação que tinha Sim, áudio, né? Obviamente, se alguém precisa de alguma coisa e é meu próximo, eu não tenho como simplesmente esquecer que o mundo existe porque eu estou estudando para uma prova. Não posso sim. fazer isso, mas o iPhone tem essa opção, né? De você seleciona os contatos, esse aqui toca, aquele ali não toca.
Então, eu acho que isso ajudava a focar, e as pessoas que tinham, né, esse perfil de não silencioso, elas sabiam que eu estava estudando, então não me interrompiam, a não ser que precisasse de alguma coisa naquele momento urgente. Entendi. Se não, ficava para outro horário. Né? Assim, não mandava mensagem e não ligava, obviamente, para não desconcentrar. E eu acho que isso é algo assim que quem tiver esse problema realmente deve seguir, porque celular toma muito tempo da gente. E é uma coisa que o tempo passa sem a gente perceber, às vezes, né? Você começa a olhar no Instagram, rola, passa 1 hora e meia. Então é um problema assim. E aí, assim, Veja, professor, pode falar. depois a gente vai falar um pouco sobre metodologia. Tem uma pergunta aqui, basicamente, sobre a tua divisão de tempo, né? Enquanto lei, doutrina e jurisprudência. Se você chegava a dividir um pouco sobre metodologia, se você quiser, fica à vontade. Eu quero tocar nos pontos que eu vejo uma sensibilidade muito grande em você, de falar, não, quero tocar na ferida mesmo, naquilo que incomoda, né? Então, Aham, pode ficar à vontade. Então, método de estudo. Quando eu comecei, assim, o início de tudo foi pelo SES, né? Eu fiz um cursinho de videoaulas meio que uhum. para refazer a minha faculdade, porque Ela eu foi não tão tinha. ruim assim, tu falasse. Não é que a faculdade é ruim, foi que eu que Sim, realmente não aproveitei, não foi. né? Entendi. Então, eu senti essa deficiência de aprender noções extremamente básicas do direito, sabe? Assim, de fato, entender como é que o direito funciona, porque no momento que eu me formei, eu não me sentia pronto para nada, assim, dentro de uma Entendi. atividade jurídica, né? O que eu já tinha uma noção, assim, interessante era de dentro do judiciário, porque eu estagiei dentro do judiciário, então eu conhecia mais ou menos Massa. aquela parte prática de atuação do judiciário, mas questões, Procedimental. isso, mas questões assim, conceituais ou de saber distinções entre institutos, eu realmente tinha uma deficiência muito grande. Então, eu precisava mesmo. Então, foi só videoaulas nesse primeiro momento. Eu não tinha mais nada. Assim, eu não lia nada, não lia lei seca. Era basicamente aprender conceito. Tiagão, tu Fiz considera que tu isso começasse em 2018, em 2017, que foi a PGE 17? Tocantins, né? Na verdade, esse cursinho do SES foi em 2017 Uhum. também. Entendi. Quando eu fiz a PGE Tocantins, eu ainda estava nele. Estava fazendo esse cursinho. E a minha última prova, assim, antes da a primeira aprovação, foi a PGE Florianópolis, PGE Santa Catarina, né? E eu fiquei por uma questão Sim, lá. Eu fiz 83, o corte foi 84. que foi um corte E altíssimo para a época, né? altíssimo, altíssimo. E assim, eu não fiquei triste com essa prova, porque na verdade eu vi que estava perto. Então, deu aquela sensação, sabe? Tá na trave, chuta mais uma vez que entra. E aí veio pandemia, né? Ficou aquele tempo ali sem prova e etc. E aí logo depois veio a PGE Paraíba, que graças a Deus eu acabei passando, e depois vieram todas as outras. Findo esse curso do SES, aí eu fui para os manuais, porque eu achei que era a hora de aprofundar um pouco o conteúdo, Aprofundar. né? De fato, eu já conhecia aqueles conceitos básicos, então era hora de verticalizar aquilo ali, de ingressar mais a fundo nas questões e também Completar, né? de incluir outras matérias no meu núcleo de estudos, porque basicamente naquele momento eram as matérias mais abrangentes ali do direito, né, Entendi. civil, processo civil, etc, constitucional, e focar muito nas matérias principais da advocacia pública, né, administrativo, tributário, etc. E eu acho que uma boa preparação é feita com livros, professor, porque eles Massa. ajudam muito no tempo. Visual é uma coisa que ajuda muito, assim, quando você tem uma dificuldade ou uma coisa parecida, Sim, mas o livro, ele te dá um ganho de tempo que é muito bom. E ali o professor verdade. tem mais espaço para trazer muita informação. Veja, numa videoaula, se você tenta transformar um capítulo de um livro inteiro numa videoaula, Perfeito. ela vai ter horas e horas e horas ali e que fica Perfeito. inviável para uma preparação. Até mesmo Tiagão, por eu questão de posso constatar isso por você, totalmente, assim, a sua afirmação. Eu estou gravando um curso no Estratégia de 30 horas, 30 aulas de 3 horas, quase 90 horas. E eu li todos os livros de tributário e ainda falei assim, nossa, eu não estou conseguindo juntar tudo. Então, ano passado eu gravei no Séries 40 horas de direito financeiro e não deu para acabar direito financeiro. Então você vê justamente essa ideia, né?
Exato. Não dá. Enquanto se você pegar 40 horas líquidas e transformar em leitura, você lê um manual, Uhum, não é verdade? Então, assim, eu isso. acho que a videoaula, ela tem seu lugar. Eu usei videoaulas, usei nesse começo e usava também no tempo livre, sabe? Ah, tá lavando uma louça ali, pô, põe pra Descansando ali. tocar uma videoaula ali, ou escuta o Márcio do Massa. Dizer o Direito, né? O Dodcast ali, que é bem útil também. E quando eu estava quase terminando esses manuais, aí foi o momento de repensar a estratégia para começar a transformar aquele conhecimento em questões de verdade. Então, eu precisaria de lei seca e de jurisprudência ali. E aí, jurisprudência é o Dizer o Direito, assim, para mim hoje é o melhor site, é o melhor método de estudo da jurisprudência e acho que, sei lá, 99,9% das pessoas concordam comigo. A didática Unanimidade. do Márcio, né, e sua também, que eu já vi algumas colaborações suas por lá, são realmente muito incríveis. O Márcio André é uma pessoa fantástica também, assim como você, né? O seu jeito de ser realmente é encantador, professor. Assim, de uma generosidade. Eu lembro que da vez que eu reclamei da passagem aérea, o senhor veio falar comigo, ah, poxa, tá precisando de alguma coisa, o que eu te ajudo? Inclusive, me ofereceu aquele curso de estratégia, né? Acabei tendo 1 hora ali de curso de prova oral com o professor Lucas, foi bem bacana. E isso inspira Massa. pessoas, sabe? É tão legal assim, a gente ver como existem pessoas generosas, assim, dispostas a ajudar. Inclusive, eu fico com essa sensação aqui na PGE Alagoas também, sabe? A recepção das pessoas é muito calorosa, isso é muito incrível. E lei seca, né? Lei seca, professor, eu gostava do vadimeco mesmo, limpão, assim, sem nada, porque, assim, na minha cabeça, o meu conceito era o seguinte: eu vou dedicar esse momento ao meu estudo de lei seca. Então, eu não quero nada aqui nesse material que não seja lei. Porque eu acho que se eu quero ler lei e eu tenho 1 hora para ler lei, eu quero ler o máximo de lei possível. E eu não quero que tenha um Sim. comentário ou uma jurisprudência aqui no meio, porque eu vou ler menos artigos. A jurisprudência, a doutrina, elas têm seu momento na minha preparação. Uhum. Agora é o momento de lei, então eu quero lei. E aí, na verdade, eu comecei lendo o site do Planalto, né? Mas assim, é a mesma coisa. E quando saiu ele lá na Paraíba, eu comprei um Vadimeco para me adaptar mesmo. Eu até prefiro ler em tela do que em livro Sério? de papel, sério. E Eu aí, acho que a questão da tela é mais a perspectiva da memória visual, né? Que prejudica. Então é bom, você grifa, você fica mudando constantemente, né? Mas quem tem uma memória muito visual, há um certo prejuízo, né? sim, Porque sim, você fala, não, concordo. eu sei que tá aqui, a informação tá naquele canto Aham, superior, você sabe, né? sim. Pois é, eu comprei um Vadimeco porque a prova da Paraíba foi no mesmo final de semana, né? Então eu Sim, precisava tudo ter junto. aquela adaptação de Vadimeco. Isso também acho que é importante, porque você ganha tempo na segunda fase. E veja que uma segunda fase, muitas vezes você não tem tanto tempo para Sim. assim, para parar e folhear aquele vadimeco, né? Então você tem que ter pelo menos uma gama de artigos ali que você sabe mais ou menos onde está, para ter esse ganho de tempo. E aí, assim, em Ô, Tiagão, 2020, deixa eu te fazer uma pergunta, desculpa, mas finaliza a questão de metodologia, isso é importante. pronto. E aí, assim, em 2020 foi quando eu acertei um calendário mesmo, assim, um cronogramazinho de estudos, né? Eu Massa. estudava 2 matérias por dia. Assim, foi um momento que eu acho que a minha preparação ficou encaixada, Encaixou. sabe? Aquele momento que você diz, agora tá bom, tá muito bom. E quem me ajudou muito com isso foi a professora Georgia, né? Eu fui mentorando dela e assim, foi uma experiência muito boa, Massa. porque ela realmente tem uma atenção bacana e eu sou uma pessoa desorganizada, então eu senti essa necessidade, né? Uhum. Ser desorganizado tem seus problemas. E então assim, eram 2 matérias por dia. De manhã era uma matéria principal, tipo administrativo, tributário, coisa assim. Maior. E à noite, uma secundária, porque à noite estava cansado já. Eu estudei e Uhum. trabalhei, né? Eu era assessor do judiciário. Eu Então trabalhava tu para sempre mais ou menos. trabalhou? Sempre trabalhei, professor. Eu fui estagiário no TJ, no segundo grau.
Isso na faculdade ainda. Depois eu fui estagiário no primeiro grau. E quando eu me formei, a vara onde eu estagiava me convidou para permanecer lá como terceirizado inicialmente. E aí depois eu Sim. assumi a direção, né, da secretaria e por Uhum. último eu fiquei como assessor lá. Foi meu último Cargo, cargo no comissão. judiciário. Uhum. Isso, todos em comissão. Sim. O horário do TJCE, com a pandemia, ele ficou sendo de 7 horas por dia corridas em home office, né? Antes eram 8 Uhum. e tinha um período de almoço. Então era bem difícil estudar, só me sobrava à noite, tinha que ser à noite. Poxa. Com a pandemia, assim, eu tive essa facilidade porque ele reduziu para 7 horas e como foram horas corridas, na verdade foi de 9 para 7. Assim, Uhum. pegar o período real, né? E em home office. Sim. Então, eu entrava às Ótimo. 11 da manhã no meu trabalho, porque eu ficava com algumas causas urgentes. Então, precisava Uhum. ter alguém no último horário do expediente. Né? E Sim. aí, como era 7 horas, 11 às 18. Então, eu acordava às 15 para 5 da manhã e começava a estudar mais ou menos 5 e meia para 6 horas ali. Começava lendo doutrina, né? E nesse momento já era um PDF. Depois da doutrina, eu ia imediatamente para a lei seca. Eu desrelacionava esses dois pontos. Então, tipo, se hoje é constitucional e eu li, sei lá, sobre a ADI, quando eu for estudar a lei seca, eu começo do artigo 1º da Constituição e vou seguindo, eu marco onde eu parei, na segunda-feira Sim. seguinte, eu continuo de onde eu parei. Eu parei no artigo Sim. 18º, continuo no 19º e vai. Era descorrelacionado do tema que eu estudava. Depois, eu estudava jurisprudência, era 1 hora, lendo dizer o direito, tirava 1 hora para isso, e aí no final da manhã, eu fazia meia horinha de questões no que concurso. Então, essa era a minha divisão da manhã, e aí eu começava o trabalho de 11 às 18. Por Caramba, volta velho. das Puxado. 19h30, aí eu começava o meu estudo noturno com a matéria secundária. E aí, à noite, todos os períodos eram meio que reduzidos. Né? De manhã, eu estudava, por exemplo, 2 horas de doutrina. À noite, era apenas 45 minutos. De manhã, era 1 hora e meia de lei. À noite, era só meia hora. Não tinha Entendi. jurisprudência à noite. E, por último, eu coloquei questões. Isso foi até uma remodelação dentro do cronograma que a Georgia me propôs, eu conversei com ela, porque, de início, meu último horário era lei seca, mas eu percebi que eu estava muito cansado para ler lei seca. Cansado, né? Era Sim. inviável, era absolutamente inviável. E assim, conversando com alguns colegas aqui, é interessante porque cada um meio que vai encaixando o seu próprio método. Tinha O gente que seu gostava de ler perfil. jurisprudência, por último. Tem gente que gosta de ler lei seca, por último. Então, Isso é assim, verdade, Tiagão. entendeu? O João do Alabella, ele gostava de ler o PDF por último, porque tinha ali o número de páginas, então para ele era a meta, sabe? Tem que ler o PDF, tem 30 páginas, que são 30 páginas. Cada um com suas manias, com seus rituais diferentes. Isso foi uma Exatamente. das coisas que me motivou muito, Tiagão. Aqui em 2017, né, quando a gente começou a experiência compartilhada, eu falei, velho, vamos fazer, porque eu tô vendo muita gente vendendo coisa, falando que só existe esse jeito de estudar. Eu falo, não, eu tô revoltado com isso. Eu quero falar, entrevistar várias pessoas para cada um justamente contar isso. Né? Falou, não, eu, Tiago Brilhante, eu gosto de começar por lei seca. Só que isso não é algo, né, aplicável universalmente. É algo que deu certo comigo. E se você se identifica, faça. Se não, velho, corra, fuja. Exatamente. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu, na verdade, não gosto de acordar cedo, mas acordava muito cedo. Então, para mim, eu tinha que começar com uma coisa light. Então, Entendi. lei seca também não rolava. E aí era onde eu entrava a doutrina ali com o PDF. Porque Claro. para mim é uma leitura fácil e tal. Eu leio Faz relativamente sentido, rápido. né? Exato. Mas tem gente que funciona bem pra caramba de manhã. Então essa pessoa já, às vezes, já acorda, já manda ali uma lei seca de repente. Né? É muito pessoal essa coisa. Por isso que eu acredito muito que nenhum cursinho consegue vender um cronograma, Não. tipo, siga isso aqui que você passa. Uh-uh. Isso só é possível com um acompanhamento personalizado. Porque aí, efetivamente, a pessoa conversa com você, te Isso. entende a sua rotina, né? Ela consegue remodelar se for preciso. E Mas eu o programa... vou fazer uma observação, Tiagão. Pela questão de acompanhar também as pessoas lá
no Projeto Ombro Amigo, e também até acompanho algumas pessoas, mas assim, até no acompanhamento personalizado, que é onde você acha, não, aqui eu consigo entregar algo, no fundo, se Tiago fala, não, eu li o livro de Pedro Lenza hoje, Controle e Constitucionalidade. Mas veja, às vezes você tem pessoas que leram as mesmas bibliografias, mas eu faço os grifos diferentes de você. Sim, Tiago pode grifar ali um rodapé, uma coisa que ele achou massa. Já eu vou achando essa informação é meio inútil. Isso é coisa besta, eu não vou grifar. Então, você não tem como ter uma noção do que é que cada um aprendeu. Se de fato o cara aprendeu, se o cara leu aquela leitura emburrada, cansada. Então, até isso, né, tem um certo olhar ali do cara que acompanha que ele não consegue ver totalmente como você tá, né? com Para você ver a certeza. importância da autocrítica também, né? Com certeza. Inclusive, assim, essa questão de método diferente, a pessoa que eu mais vi assim, tem um método super diferente, que eu achei massa ver a live dele, foi o Caio, aprovado aqui em Alagoas também, né? O primeiro lugar. Assim, ele não lia lei seca, né? Assim, nossa, como alguém passou sem ler um Badmec? Ele e Marcelo. Marcelo também disse que só gostava de ler nos livros, a Lei Seca. O Caio, ele até assim, ele lia lei seca. Só que ele nunca pegou um Badmec, nem site, nem Planalto para ler. Ele usava o Anki, que eu nem conhecia esse aplicativo, né? Que é tipo de Uhum. flashcards. Isso. E assim, é um negócio muito legal, porque, nossa, assim, do nada, alguém desfez toda aquela receita de bolo ali, né? Doutrina, jurisprudência, lei, questão. Ele praticamente desfez toda essa receita de bolo e criou a receita dele. E a gente vê que deu Uhum. muito certo, tanto que ele é o primeiro lugar aqui em Alagoas. Eu treinei Caio, da estratégia lá que a gente teve Essa aí. prova. Eu treinei Caio. Aí eu falei assim, caramba, e Caio, com aquele jeito, aquela dose assim certa de conversar, eu falei, tem alguma coisa diferente desse cara, velho. Dá pra ver que ele, até em situações que eu fazia assim, de questões em aberto, ele conseguia se sair fundamentando. Aí eu falei, Caio, velho, de onde é que vem essa calma? Falou, não, eu já participei de campeonatos de oratória dentro da faculdade, tá começando a falar, falei, caramba, velho. Então ele já também tem uma tendência ali, né? Eu não sabia a metodologia dele, que ele utilizava o Anki, então, como ele criava os próprios flashcards para revisar, não é isso? Exatamente. E assim, eu achei sensacional, porque eu não conheci alguém que passou no concurso. Até então, para mim, você tinha que pagar um Badmec ou qualquer coisa parecida e ler. E aí, de repente, eu me deparo com uma pessoa que nunca abriu um Badmec e passou em primeiro lugar numa procuradoria. Uhum. Então, assim, é realmente muito legal você ver essas experiências de gente que passou. E, assim, é interessante que as mais diversas pessoas passam, sabe? Passa gente que trabalha, que não trabalha, gente que tem filho, gente que não tem, gente mais velha, gente mais nova. Aqui também a gente tem uma colega, né, que passou, Uhum. a Amanda, e eu fico super feliz por ela, porque eu imagino o quanto, assim, o quanto é difícil para mim passar numa prova dessas. Uhum. E uma pessoa que de repente tem uma vida muito mais corrida que a minha, passou também. Uhum. E eu acho que isso é até muito motivador para quem está vendo isso, sabe? Isso. Às vezes a pessoa, poxa, mas eu trabalho, não tenho como. E aí, de repente, vê uma pessoa que trabalha, que estava grávida na época e passou também. Então, assim, são Treinei a experiências, Amanda. Eu treinei a Amanda. eu sei, e ela foi presencial, né? Acho que ela esteve lá, né? Então, Amanda é uma assim, história de superação incrível. O estado emocional que ela estava ali perto da gravidez é algo que eu não vou nem comentar, porque eu acho que é muito pessoal. Ela um dia quiser dividir, mas assim, aquele estado emocional que eu queria passar para ela, só falar, Amanda, tá todo mundo torcendo por você. Acho que o examinador, ao ver uma mulher grávida, ele mesmo olha e fala assim: eu quero que você acerte. Porque qual é o maior ato de grandeza do ser humano? É você poder gerir outra vida, gerar outra vida. Então a Amanda tava ali, velho, com um bebê, então tava todo mundo torcendo por ela. Até a pessoa que é inimigo, assim, ela fala: não, eu não vou, eu não vou apertar essa mulher de jeito nenhum, em nada, absolutamente nada. Então era justamente de construir isso na cabeça dela. Construir. certeza, com certeza. Assim, tantos exemplos, né? Pércio também, que, poxa, assim, eu tive a oportunidade de conversar com o Pércio, principalmente em Goiás. Ele é um cara incrível também, assim, que conversa, né? Que, nossa,
aquela pessoa tá ali e passando com nota de passar na Existe. ampla. Nossa, assim, é quase uma lição de vida, sabe? Você, às vezes, meio que se coloca um pouco, tipo, cara, isso aqui para mim é praticamente meu dever. Eu tenho que fazer isso aqui, porque é muito interessante assim essa experiência de concurso público. Você conhece tanta gente, tantas experiências bacanas que assim mesmo já tendo passado, não quero outra carreira, mas ainda me amarro muito nisso de concurso público. É muito bacana. Ô, meu irmão, que massa, velho. Eu fico vendo você comentando, e uma das coisas que eu tenho mais receio, né, quando eu vejo assim, de comentar contigo, é justamente talvez uma das principais dores de todo mundo. Porque às vezes parece que você é piegas em você falar, não, você pode passar. Porque isso parece o discurso do cara que já passou, ou que o cara que não estuda mais, e o cara fala como aquele discurso de quem quer vender algo. Mas, quando eu vejo você, a primeira pergunta que eu quero chegar para você é o seguinte, velho: como é que você enfrentou esse medo de não passar? Esse medo de falar, não, será que eu estou estudando aqui, mas vai ser em vão? Será que vale a pena realmente continuar estudando? Ou será que eu vou ficar aqui por quanto tempo? E quando eu vou passar? Como é que você enfrentava isso dentro de você? Então, professor, eu tive a oportunidade de já estar trabalhando. Eu acho que isso traz muito conforto, Uhum, de você ter aquela chance de errar, porque você já tem alguma coisa e que, assim, não é tão bom quanto uma procuradoria, uhum, mas que te mantém. Eu acho que isso dá um conforto. Mas, de todo entendi. modo, eu não queria ficar ali, até porque era um cargo comissionado, eu não queria que aquilo fosse a minha vida, né? E eu tive medo de não passar, obviamente. Acho que todo mundo, em algum momento da vida, meio que se pega perguntando, poxa, será que vai? E um momento assim marcante foi a PGE Santa Catarina, que eu fiquei por uma questão. Por mais que dê aquela sensação assim, poxa, foi na trave, tô pertinho. Mas ao mesmo tempo dá aquela sensação de, será que eu vou chutar ainda quantas vezes na trave até que eu marque o gol? Mas eu acho que o principal método de você se manter firme, na verdade, não é com motivação, e sim com disciplina. Uhum, Você meio que torna aquelas atividades ali religiosas. Você sabe que de manhã você vai acordar e cumprir ali o seu horário de estudos, à noite vai fazer a mesma coisa. E cria-se uma rotina que, da mesma forma que eu não preciso estar motivado para ir ao meu trabalho, fazer as minhas coisas, eu acho que acontece mais ou menos com o estudo. Se você encara ele uhum. como um trabalho, O trabalho. você progride. É muito Sim. difícil. Assim, eu demorei um pouco a passar, né? Veja que a minha primeira PGR foi em 2017, em Tocantins. 2017 ou 2018, não lembro muito bem. E eu fui ser aprovado em 2022. Então, aí vamos em 4 ou 5 anos, 5 anos. Sim. né? Então, sempre fica aquela dúvida de, e aí, quanto tempo eu vou levar? Talvez esse período tivesse sido menor, não fosse a pandemia, mas são coisas que a gente não controla. Inclusive, com pandemia, sem pandemia, a gente pode ter uma escassez de concurso por um motivo qualquer. Uhum. Ah, tá tendo um monte de PGE agora, então talvez quando terminar essa onda, passe 2 anos sem Sim. nenhuma. Validade Nós do concurso. São prorrogadas e pronto. não temos como controlar isso. Então, eu acho assim, motivação é muito bom, mas não é o que te leva a fazer o dia a dia. O dia a dia, ele é, de certa forma, construído com disciplina e rotina. Da mesma forma que você, sei lá, se habitua a levar seu cachorro para passear, ou a trabalhar, ou a limpar a sua casa, fazer qualquer coisa, você se habitua a estudar. O estudo tem um ponto diferente, em que você é o chefe de si próprio. Então, você não tem aqui um chefe dizendo, ah, fulaninho, você bateu seu ponto, você bateu seu ponto de saída, você entrou, o que, é que você produziu? Você não tem. Você não vê o desastre acontecendo, né? Assim, experimenta ficar uma semana sem lavar a louça. Você vai ver um desastre na sua pia. Uhum.
Se Sim. você não estuda por uma semana, você não vê nada. Na verdade, assim, nada aconteceu, sua vida não mudou. Uhum. Então, é bem difícil você ter essa disciplina com o estudo, e especialmente porque ele te demanda muitas horas por dia. Então, é algo que você tem que ir construindo mesmo. Quando eu comecei, eu estudava, sei lá, 2 horas por dia, 3 horas por dia. Quando eu Uhum. cheguei na PGE Paraíba, eu tirei férias e nesse momento eu já cronometrava meu estudo. Teve dias que eu estudei mais de 8 horas líquidas. Então, assim, se eu me pego lá em 2017 tentando estudar 8 horas líquidas, eu acho que eu surtava. Em 2021, na PGE Paraíba, eu já conseguia fazer isso. Então, às vezes o cara quer começar e ele tá ali no gás, motivado, né? Deu aquele estalo, quero estudar para concurso, quero fazer um concurso, e ele pensa, eu tenho que estudar 6 horas por dia, 8 horas por dia. E muitas vezes ele nem sabe como que ele estuda. Ele não sabe se ele lê rápido, se ele lê devagar, quantos artigos ele aguenta ler, assim, numa tacada só. Então é muito de você ir se conhecendo e ajustando o percurso. E isso vai ser necessário até que você consiga passar. Sim, Dificilmente alguém vai começar e dizer, é esse aqui, é aqui que dá certo, é aqui que eu vou. Muito improvável que isso aconteça. verdade. Então, assim, Interessante. Porque você começa de algo, né? Justamente partindo desse pressuposto que a motivação ela é algo que você tem, ela, enfim, sempre num estado de euforia muito grande, mas se você vive sempre num estado de euforia muito grande, você ora também essa corda vira e você vira numa tristeza absoluta, né? E aí você tem que exatamente. encarar aquele meio termo ali, nem só de muito sal ou muito açúcar, tem as coisas que são insossa mesmo e são o que são, né? E você que vai ter que, de alguma maneira, saber gerir isso independentemente dessa montanha russa, mantendo essa motivação, digamos assim, né, em coisas muito mais, enfim, disciplinadas do que necessariamente através dos nossos sentidos, da vibração, da visualização. É uma coisa ali, né, que você consegue continuar fazendo apesar dos pesares. Exatamente. Alguém perguntou aqui se eu fazia resumo. Uhum. Eu não fazia. Na verdade, assim, o meu método de estudo, eu acho que era o mais básico do básico do básico. Eu abria o livro ou o PDF e lia. Não grifava, não resumia, não anotava, não tirava foto, não tinha nada. Assim. Era abre o livro e lê. A lei seca, eu fazia breves sublinhados nela de algum artigo que eu achasse muito importante, e o meu filtro para isso eram as questões. Toda vez que eu via um artigo que foi cobrado no questão, eu ia lá e dava uma grifadinha para quando eu voltasse ali, eu saber que aquilo era importante, que já foi cobrado, ter esse Uhum. mapeamento na lei seca. Saber que, tipo, sei lá, o artigo 400 e tanto do CPC é relevante para Uhum. as provas de procuradoria. Então, deixava ali marcadinho e esse era meu Massa. filtro de marcação. Não tinha assim um filtro, Releitura. eu acho que isso aqui é relevante, esse artigo, vou dar uma grifada. Não tinha isso. Ele era feito com base em questões, era uma análise bem objetiva. Na reta Massa. final, quando eu estava assim, né, já lendo de fato um Perto da prova. resumo, já lendo um resumo de fato, eu fazia alguns grifos, mas esses grifos eles não tinham a intenção de serem lidos. Na verdade, eles eram algo para dizer, leia com atenção. Naquele momento mesmo que eu estava lendo, eu grifava algo que eu achei relevante, de uma forma a me chamar a minha atenção de volta ao que eu estou fazendo e evitar dispersão. Mas era Uhum. basicamente isso. Ele não era feito para ser relido. Entendi. Ô, Tiagão, qual foi o momento mais difícil da tua preparação que tu achas, hein? O que é que tu achasse que foi mais difícil nesses 4, 5 anos aí? Olha, é difícil tirar, assim, precisar o momento. Eu diria assim, que uma grande dificuldade que eu tive foi quando a competência da minha vara mudou de cível para penal. Tiagão, eu sei o que é isso, viu? Eu tô rindo porque é de nervoso. Eu sei o que é isso. Pois é, assim,
eu, eu e acho que a maioria dos estudantes de procuradoria odiamos penal. Eu não sei penal. E o tribunal aqui, ele reformulou as competências. Eu fiquei na mesma vara, só que com outra competência. Na mesma Uhum. vara, com as mesmas Sim, pessoas, inclusive. sim, Então, servidores que eram acostumados a lidar com o processo sim. civil. Ninguém tinha aquele hábito de processo penal. E eu Tiagão, deixa eu muito fazer um menos. desabafo com você, meu irmão, sobre esse tema. Olha, eu Pode também falar. trabalhava num gabinete civil. E aí eu fui pro interior. É como se assim, o TJ de Ceará, ele interiorizou. Eu suponho que ele foi, sei lá, pro Crato e criou um tribunal lá, né? Criou um tribunal de justiça, sei lá, no Crato. E aí todos os recursos do Crato para trás, digamos assim, vão para aquela Câmara Regional. Aí o meu tribunal fez isso. Ele saiu da capital e foi para Caruaru. Meu amigo, quando eu cheguei em Caruaru, o meu desembargador, ele trabalhava com civil, fazenda e crime. Eram os três. E eu era o assessor incêndio, né? O que fazia de tudo. E que cuidava ali da vara do gabinete, né? Meu amigo, eu fui aprender civil, fazer de crimes, tudo junto, velho. Era habeas corpus, era, enfim, mandado de segurança, era desapropriação e improbidade. Eu acho que, veja, foi um choque muito grande, mas foi justamente isso que me ensinou, de certo modo, a ter uma certa facilidade, eu vou dizer assim, não é facilidade, mas assim, retirar um preconceito em todas as matérias. Eu não tenho nenhum preconceito hoje. Não, essa matéria é difícil, não. Eu sei que a distância dela e minha é estudo. Somente isso. Se eu ler e tal, eu entendo, compreendo, eu chego no fundamento, a gente vai, estudo. Né? Claro, claro. Mas, assim, acredito que Que você tem suas choque. afinidades obviamente, todo mundo tem, né? Assim, até Sim, mesmo dentro das claro. nossas matérias. Por exemplo, eu gosto de processo civil e já não gosto tanto, sei lá, de trabalho, que é uma matéria Uhum. que a gente pega em procuradoria, né? Eu gosto de tributário mais do que eu gosto de administrativo. Então, todo mundo tem suas afinidades com as Sim. matérias. E eu não tenho, até hoje, com penal e processo penal, e de fato não conhecia. E veja, eu estava num momento em que eu queria estar para a procuradoria, então eu não Uhum. queria também gastar meu Ver as tempo de matérias. estudo com outra coisa que, na maioria das provas, sequer é Não cai. cobrado. Então é Entendi. difícil você estar num trabalho que você não domina aquela matéria, e especialmente num trabalho que é eminentemente técnico. Né? Faz É sentido. diferente de uma atividade mais mecânica ou mais Mais burocrática. administrativa. Sim, Exato. Que ela é igual aqui ou aí onde você está. Né? faz Não muda, sentido. mas trabalho intelectual, que você tem que desenvolver uma decisão, uma sentença. Aí foi tu começar a fazer HC, Exato. Né? Eu ficava muito com flagrante, na verdade. a grande Assim, preventiva. exato. E é uma situação urgente também, que te demanda a decisão em 24 horas. Na É. verdade, menos, né? Porque Uhum. chega, vai para a MP, para a defensoria, você tem o que sobrou das 24 horas. Então, é uma situação assim, que foi difícil Olhe. e assim, eu ficava esgotado depois do trabalho. Eu realmente ficava esgotado, porque a cabeça ali Claro. queimou os miolos até não saía Sim. fumaça, porque enfim. Então, eu ficava muito cansado, professor, sério. Assim, Então a fase mais difícil foi nessa transição de gabinete, que foi mais ou menos em que ano, pra eu ter noção da tua caminhada. foi no comecinho de 2020, eu acho. Ou seja, quando tu começou a dizer que estava encaixando ali, né, a, a questão Exato, do teu planejamento, né? exatamente. Mas foi também uma fase bem difícil por isso. Principalmente à noite. Eu me sentia muito cansado para estudar à noite por conta disso. O que é que tu fazia, Muito hein, pra estudar à noite? Vamos desabafar café. aqui. Café. Café? Eu tomava muito café. Muito café. Coisa Caramba, de. velho. E tu dormia, velho? De boa? Não, eu sempre tive um pouco de insônia. Mas como eu acordava. E aí, Tá tomando muito explicado. café, piora um pouco, né? Mas como eu acordava bem cedo, eu tava cansado e não sei se eu dormia ou desmaiava, sabe? Mas eu colocava um despertador de horário de dormir, um despertador para dormir, que era aquele momento em que eu tinha que parar o que eu estivesse Deitar. fazendo, não importa se bateu meta, se não bateu meta, se ficou muita coisa acumulada, pare e vá, assim, comece a sua rotina de dormir. Sim. Assim, não, alguns
pessoas às vezes ficam com aquela coisa de, ah, você tem que bater a meta todo dia, não sei o quê. Eu não concordo com isso. Todo mundo vai falhar vários dias da programação de estudo. Reprograme, não entre nessa vibe de tem que ser perfeito todo dia. Na verdade, Uhum. não tem. Acho que se você conversar com qualquer aprovado, ele vai dizer as mesmas coisas. Ah, teve dia que eu não bati, teve dia que eu não fiz nada, teve dia que eu estava cansado, teve dia que eu tive um problema em casa, sei lá por quê, sabe? E eu não fiz nada, não estudei nada. Isso aí, Tiagão. E é isso mesmo, assim. É. A vida não tem Apesar como. das pessoas aparentarem uma constância e uma certa perfeição na sua rotina, no fundo, eu acredito que o grande segredo é como você lidar com essas reprogramações, com esse Exato. aniversário não programado, com um cansaço que o corpo pifa e ele não avisa quando pifa. Então, acho que é mais manter essa esperança de, não, hoje não deu certo, mas amanhã vai ser melhor, mas semana que vem eu melhoro, mas mês que vem eu vou voltar. E aí você está sempre numa constante ali, né? Rebalanceando sua rotina do Exato. que você querer, né? Imaginar situações na sua cabeça que deveria ser assim sempre. E é aquela coisa também, né, de ser um pouco insosso também, porque também não pode ser, ah, não, mês que vem eu faço, deixa aí parado, mês que vem eu faço, Verdade. né? Você não, quem é concurseiro não pode se dar esse luxo de dizer, mês que vem vou ficar vendo aqui, vou ver uma série aqui no Netflix e mês que vem eu retomo. E também, ao mesmo tempo, não Sim, pode ser aquela coisa de, vixe, hoje não deu sim, certo. E aí você começa a ter uma isso. ansiedade. Eu já sou uma pessoa ansiosa, assim, né? É meu, eu sou ansioso. Uhum. Então, se eu ficasse nessa neura de todo dia tem que ser perfeito, tem que bater a meta, não Lascou. posso falhar nunca, isso gera uma ansiedade, gera uma pressão psicológica e, eventualmente, a pessoa pifa. Pifa Pifa. de um jeito que você não consegue mais estudar. E se você se permite chegar a esse ponto, na verdade você atrasa o seu objetivo, porque você vai ter que parar por alguns momentos. Né? Você vai ter que, Sim, de fato, dar um stop naquele estudo e zerar aquilo ali até que você consiga restabelecer a sua saúde. Então, sim, o, sim. o meio termo é importante, sabe? Nem fique no ócio absoluto por muito tempo e, ao mesmo Claro. tempo, não se exija tanto a ponto de você ter um burnout ou coisa parecida. Perfeito, Tiagão. Eu acho Eu que é acredito, justamente esse meio termo, né? Você está eu certíssimo, acredito muito porque é nisso. você não dizer que seu estudo também é a longo prazo, com uma certa desculpa para, enfim, né, as suas preguiças, digamos assim, nessa perspectiva, num ponto de vista de a falta, uma ausência de compromisso também. Mas, por outro lado, nem é também você afrouxar tanto o parafuso, porque você sabe que você não roubou, né? Você vai ter que ter uma margem ali Exato. flexível para que você, em outro momento, você aperte. Hoje não é dia, não posso. A partir daqui, não, se não deu, não deu, não dará. A academia fecha, né? A luz tem que se apagar uma hora. Então, você vai ter que pagar o preço em outro dia, em outro momento, não é mais hoje. Exatamente. Eu acredito muito nisso, professor. Eu não gosto de quem faz assim, aquela propaganda de uma certa perfeição, sabe? Uhum. Porque assim, é muito fácil você mostrar uma vida perfeita no Instagram, por exemplo, e outras pessoas veem aquilo ali e acreditam que aquilo é o mundo real, quando na verdade não é. Ninguém É o mundo vive aquilo editado. ali que é mostrado no Instagram. Na É o verdade, mundo todo mundo. editado. É o mundo da falsa ideia que eu tenho de mim mesmo e que eu quero passar para o outro. Exato, exatamente. E então, assim, não. Acho que não adianta crer nessas coisas, sabe? De alguém que estudou 14 horas líquidas por dia, isso não existe. Eu acho que uma pessoa que estuda 4 já fez benzão mesmo, sabe? Você fez 4 horas ali, cara, parabéns, assim, mantém isso aí, 4, 5 horas. Numa reta final aumenta um pouquinho ali. Tem momentos de você se exigir, existem esses momentos sim, que você vai ter que dar tudo de si. E uma Sim, reta final é esse momento, uma prova discursiva também, uma oral também. Mas veja que ninguém aguenta fazer isso por 2 anos, 3 anos, assim, cinco perfeito. anos, como eu levei, é impossível. Mas se eu Tiagão, tu escolho, estudava todos os dias? eu estudava todos os dias, professor. Uhum. Assim, tinha finais de semana que eu dizia mais ou menos, tipo, esse é meu, não estudo. Uhum.
Entendi. Aí, sábado e domingo, não estudava nada. Não, Entendi. e não abria livro, não abria PDF, não ouvia podcast, não ouvia aula. Era mais ou menos isso mesmo. Assim, esse final de semana é meu. Não quero Hoje, saber de... esse final de semana, eu não quero ler nem bula de remédio. Exatamente. Exatamente. E, mas quando não era isso, eu estudava sábado, domingo, tranquilo. Mas Entendi. assim, cada pessoa tem o seu, né? Vai ter gente que vai dizer, não, sabe uma coisa? Eu quero estudar todo sábado, mas não quero estudar nenhum domingo. E tudo bem, né? Assim, Uhum. cada pessoa que dentro da sua vivência, Eu gostava de tentar deixar um dia praticamente off. entendeu? Totalmente off. Assim, era algo que eu sentia muita falta. Eu fazia de tudo para deixar um dia off, assim. Muitas vezes um dia e meio, porque eu falava, não, não posso, não aguento, né? Senão todo dia vira segunda-feira. E aí você fala, não, né? Todo dia é igual, parece a pandemia, todo mundo dentro de casa, né? Então, Exato. E conheci gente que falava, não, assim, eu estudo todo dia, mas sábado e domingo é mais light, é 2 horinhas. entendi. Então, isso é muito pessoal, né? Eu Verdade. não, o meu era É assim, justamente isso. o meu era, se eu vou estudar a semana toda, sábado e domingo é punk. Vai ali no gás e vai. Se eu não vou estudar no final de semana, eu não faço nada. Eu faço o que eu quiser, entendeu? Eu vou jogar videogame, vou ver série, vou sair, vou beber cerveja, o que eu quiser fazer, eu vou. Eu não quero Uhum. nem saber de estudar. Então, eu tinha esse combinado comigo mesmo, sabe? Massa. Que eu acho muito válido e que eu acho que todo mundo precisa ter um momento de descanso. Nem que seja uma redução na carga horária em certos dias. Sim. E Show, basicamente Tiagão. isso. E aí, assim, depois da Paraíba, tive a sorte, né, de conseguir ir avançando nas fases e passando, né? E, enfim, foi uma coisa de construção que levou tempo. Não foi algo que, você viu um resuminho ali e passou, não. É algo que leva tempo. Então, assim, quem estuda, eu acho que quem decide se preparar para um concurso, aceite duas coisas. Você não tem controle sobre o tempo que você vai levar para passar e você não tem controle sobre quantas reprovações você vai ter. São coisas que você aceite isso. A minoria da minoria vai passar de primeira e rápido e Uhum. provavelmente essa pessoa ela tem algum atributo dentro da rotina dela que permite que ela faça isso. Por exemplo, não trabalha e os pais têm condições de lhe manter só estudando e você dedica o seu dia inteiro a estudar. Ou fez uma faculdade muito boa e agora só precisa mesmo fazer aquele resuminho ali rapidinho de reta final e vai passar. Enfim, eu acredito que ninguém, na verdade, vai conseguir passar em 6 meses porque leu um resuminho rapidão e passou. Isso. Na verdade, quem faz isso, ele tem algum ponto prévio ou tem Isso. alguma facilidade dentro de casa que o permite fazer isso. Mas não é a regra para a maioria. Então, quando você começa essa ideia de passar no concurso público, de ser servidor público, você não tem controle de quanto tempo vai demorar, de quantos concursos você vai fazer, se você vai passar na sua casa ou não. Isso também é importante, né, para muita gente. Ficar perto de casa ou dentro de casa. Saiba que esse controle não existe. Você Uhum. começa a fazer meio que sem saber quando vai passar, no que vai passar. Show de bola, meu irmão. Isso é bem verdade. Isso que você falou talvez seja uma das melhores sabedorias sobre o concurso. Quando você consegue aceitar esse fato. Há uma verdade inevitável. Todos nós iremos morrer. É muito desconfortável. O enfrentamento da morte é algo que todo mundo, né, tenta evitar, seja por reconhecimento, seja por você criar um prédio, botar o seu nome no prédio, seja por você, enfim, né, fazer honrarias ou gerar filhos até que você seja o seu espelho, assim como você enfrentar a rotina do concurso e não saber quando chegará a sua hora. Então, de alguma maneira, é aquele momento ali que você quer validação. Felipe, quantas horas você estuda? Tiago, quantas horas você estuda? Você quer, de alguma maneira, um reconhecimento que o que você está fazendo vai fazer com que você chegue, mas, no fundo, todo mundo está te confortando só para que você continue aguentando. E aí, claro, que acho que talvez é um ponto, Tiago, que ninguém conversa sobre esse tema. Eu sei que é muito delicado.
qual é a hora de parar? Qual é a hora de você falar, não, meu biotipo, ou talvez a minha espécie de vida, o meu momento de vida, ele não der para concurso. Talvez eu tenha que aproveitar outras portas. É um tema que ninguém fala. E por mais que eu insista no discurso, vá até o final, não desista, eu sei que existe essa exceção. Porque eu já vi alguns amigos nessa rota. E a gente sabe, claro, todo mundo que insiste, que vai sentindo que consegue suportar, que vai sentindo que vai conseguindo, como você vai sentindo na sua luta, mesmo lentamente, a cada concurso, um avanço, né? Quase na PGS Santa Catarina. PJ Tocantins foi uma desgraça. Você sente que é possível, você vai melhorando, aperfeiçoando, mudando, estudando o que você não queria estudar, aperfeiçoando aquelas suas deficiências, você vai chegando lá. Mas se é um sacrifício, uma dor que mutila, que faz com que você realmente assim vá desistindo de viver, ver um brilho nisso, aí é algo seriamente que precisa ser tratado, né? Sim, com certeza. Inclusive, é muita pressão, né, para quem faz concurso de família, de amigo. Existe uma cobrança velada, muitas vezes, mas que a pessoa sabe que está ali, que está sendo exigida, que está sendo cobrada. E, assim, de fato, eu acho que a pessoa tem que saber até onde ela aguenta ir. Procurar ajuda profissional, se for o caso. Isso é completamente válido. Acho que aquele preconceito que existia há uns anos atrás se torna bobagem hoje. Isso não devia mais existir. Realmente, quem precisa mesmo, assim, eu quero continuar, mas sozinho eu não consigo. Eu acho que essa pessoa tem sim que procurar ajuda profissional, deixar de lado assim, qualquer bobagem de preconceito que possa existir. Perfeito. Procurar ajuda em amigos, assim, né? Que você sabe que a pessoa vai te apoiar, que torce por você. Isso é válido também, né? Em família, assim, sabe? Todo esse apoio, essa rede de apoio, ela é muito válida para quem está em uma situação que, por si só, gera muita pressão, né? Uma pressão por resultados e que muitas vezes nem depende de você. Às vezes você foi bem, mas o concurso público é uma competição, então alguém foi melhor, às vezes. E, Isso. enfim, é melhor assim, se cercar dessa rede de apoio do que eventualmente ter ali um problema de saúde muito grave. E, eventualmente, professor, se a pessoa sentir que realmente não é viável prosseguir, eu acho totalmente válido parar e pensar em outra coisa para a vida. Porque o concurso público ele não é a chave para a felicidade de ninguém, na verdade. Sim. O concurso público ele é uma profissão, né, onde você será remunerado por isso. Assim, por sorte, o cargo de procuradoria ele é bem remunerado por isso, mas veja que a felicidade de ninguém está atrelada a isso, e de fato podem existir pessoas em qualquer cargo, em qualquer emprego, em qualquer situação de vida, que a pessoa não está satisfeita por qualquer outro motivo, sabe? Às vezes a pessoa tá bem no trabalho, está infeliz em qualquer outra coisa, ou entrou no trabalho, numa carreira, e não era tudo aquilo que ela queria. Então, tentem não condicionar a felicidade de vocês a uma aprovação. Existem outras formas de vida totalmente válidas, igualmente válidas, e que, enfim, às vezes a pessoa assim, não é boa em prova, mas, sei lá, o cara é bom em dar aula, é um ótimo professor. Perfeito. Show de bola, Tiagão. Veja, eu não sei se você quer dividir alguma coisa a mais. Eu estou muito feliz em escutar um pouco disso, vendo que é uma construção, realmente a sua vida mostra isso. É bom ver que você se orgulha disso também, porque seria muito mais fácil vender que você passou em 6 meses estudando 14 horas por dia, que você não dormia, não acordava, que você só fazia isso da vida, que você renunciou tudo para passar. Seria absolutamente, né, algo normal de escutar de uma pessoa que quer ser aclamada. Mas você faz questão de mostrar quem você é. Isso eu acho algo fantástico. Na verdade, eu acho que é algo mais valioso. Não tem coisa melhor na vida do que conhecer verdadeiramente uma pessoa. E não a máscara. E não o enfeite. Então, saber um pouco mais do que você tem feito para conseguir a sua aprovação, eu acho que é algo que todo mundo, de certo modo, tem curiosidade. E sim, saber o que de fato foi feito. Os dias difíceis, como você falou, a mudança do gabinete civil para o penal, a ideia, né, de você olhar que meu estudo foi feito progressivamente, eu modifiquei, até pedi ajuda, inclusive a Georgia me ajudou para chegar um momento ali que eu era bagunçado, eu sou desorganizado,
mas olha, deu certo para mim. Isso é tão bom de escutar, velho. Exato. E eu gosto, sabe? A minha experiência, né? Às vezes, poxa, eu trabalhava, alguém que, poxa, eu trabalho, será se dá? E aí a pessoa, poxa, ele também trabalhava, e Deus. E alguém vê de repente a Amanda, né? Ah, poxa, ela tá grávida e deu certo, eu também tô nessa situação. O meu Pércio, né, que tem a situação da deficiência visual, e, poxa, o cara foi lá, conseguiu também. Eu acho que isso é muito bacana, dividir essa experiência com todos, né? Mostra que é possível que as pessoas nas mais diversas situações, impensáveis até, poxa, como que uma Sim. pessoa que não tem visão e, portanto, ela não consegue ler como nós lemos, foi aprovada. Se no começo dessa live eu falei que o principal método de estudo é justamente a leitura. Então imagina como é difícil para ele estudar. E mesmo assim ele não, sem vitimismo, eu conversei com o Pércio, assim, ele é um cara totalmente sem vitimismo. Foi lá, ralou pra caramba, deu duro e passou. Em primeiro lugar, inclusive, em Goiás e no Ceará, né? Então, assim, eu acho isso, essa divisão de experiências eu acho muito bacana, professor. Assim, todo mundo que já me chamou para fazer live, vou fazer live. Eu sempre gosto de participar, eu gosto de dividir assim, essa experiência. Acho que quem passou, todo mundo meio que gosta também, né? É um momento de felicidade. Mas eu fiz até uma antes de passar também, não tinha passado em nada Uhum. ainda, e fiz, porque eu acho que isso é muito válido também, né? Você conhecer aquela, assim, que a pessoa, na verdade, ela não chegou do nada ali e saiu passando tudo. Isso não existe, na verdade, né? Todo Uhum. mundo reprovou em alguma coisa, ou pelo menos foi mal em alguma coisa. Sim, sim. A realidade é Pô, que meu todo irmão. mundo é ser humano, né? Então a gente tem nossos fracassos, nós colecionamos nossos fracassos até que um dia a gente alcança um objetivo. E acho que é muito isso, assim, essa experiência é bem legal, assim, dividir isso com as pessoas e mostrar um pouco disso, né? Que dá certo, sabe? Que o objetivo é alcançável, por mais que a pessoa tenha ali alguma dificuldade, que existam barreiras, e existe para todo mundo, né? Ninguém pensa que, porque fulaninho teve mil maravilhas ali, ele só passou por isso. Na verdade, não é bem assim. Todo mundo, mesmo o fulaninho que às vezes posta só mil maravilhas no Instagram, posta lá suas 14 horas líquidas de estudo. Na verdade, por trás do Instagram ele tem dificuldades também. E é isso, sabe? Eu acho bem bacana essas lives assim, de metodologia de estudo, de trajetória até a aprovação. Eu acho muito bacana isso. Muito bacana Ô, mesmo. meu irmão. Eu que lhe agradeço. Fica aqui meu registro de agradecimento a você. Você é de fato brilhante, né? Você vai escutar isso por muito e muito, né? Quando assinar nas petições aí já, Tiago Brilhante, todo mundo. Como assim, né? Eu não sei você, mas eu tinha esse desejo, né? Falar, pô, velho, trabalho tanto aqui, queria colocar o meu nome, queria, né? Sair um pouco da sombra. E aí você, E de fato, é brilhante, Tiago, porque você consegue literalmente mostrar a verdadeira face. Eu admiro muito isso em você. Percebi isso quando eu vi uma live sua. Falei, pô, velho, esse cara tem alguma coisinha diferente. Quero conversar com ele. Quero, de alguma maneira, publicizar isso, dar voz só a você, para que você sirva de inspiração para outras pessoas, como tem servido. Tenho certeza disso. Já tem muita gente aqui, até o pessoal do Spotify, que está sempre escutando depois, vai escutar também um pouco sobre esse seu lado humano e motivar a caminhada. Muito obrigado, meu irmão. professor, eu que agradeço o convite, assim, é um prazer estar aqui. Eu tenho uma admiração pessoal por você, assim, você é uma pessoa muito generosa. Já lhe disse isso pelo WhatsApp, né? Que eu fiquei assim encantado naquele dia que você saiu da sua casa para cortar cabelo de pessoas, né, de moradores de rua. E aquilo foi um gesto assim, tão bonito, tão impressionante de uma pessoa que dedica seu tempo sem cobrar nada por isso, sem receber nada patrimonial em troca, a ajudar outras pessoas pelo simples fato de ajudar. Você foi uma pessoa que, quando eu reclamei do preço de passagem aérea, me chamou do privado, perguntou se eu precisava de alguma coisa, se estava faltando alguma coisa. E eu acho isso muito bonito de ver, sabe? Assim, essa sua generosidade.
é uma coisa muito bacana. Então, é uma pessoa que eu tenho uma admiração pessoal muito grande. Então, estar aqui hoje é realmente uma Isso não é nada. felicidade, poder dividir essa experiência com alguém que eu admiro tanto. É muito bacana. Assim, eu fico realmente muito feliz de estar aqui hoje. Muito obrigado pelo convite e estou aqui à disposição. O que quiser aí, manda uma mensagem, estamos lá. Isso É é só, é fantástico, meu só irmão. falar. Agradeço a você de coração, tá? E quando você Beleza. tiver, a gente se encontrar nesse meio termo, a gente faz esse corte de cabelo juntos também. Vou lá, corte Ah, seu, tá beleza, aí. beleza. Você Fechado, vai então. ver, quem ganha, no fundo, é a gente. Totalmente, só eu. Só quem tá ali vendo, né? As pessoas naquele tipo de situação, vê que no fundo aquilo que você faz não é nada, que você não é nada, e que você que merece saber exatamente o que é que passa todo mundo, todo ser humano, quando, enfim, toma um banho, o cara se sente escutado, o cara dá um sorriso assim, gratuito, você fala assim, nossa, né? Ainda bem que eu saí um pouco dessa minha ideia, né? Essa minha bolha que eu vivo, e eu estou aqui fazendo algo minimamente por outra pessoa. Então, toda vez que eu tento praticar isso, no fundo, eu vejo que eu preciso fazer mais, porque a gente recebe tanta coisa assim de graça, por tanta misericórdia realmente divina das outras pessoas, que acaba sendo nossa obrigação mesmo, é um dever. Como você disse, o trabalho que você faz do estudo, o trabalho, é um dever. E aí a satisfação é cumprir o dever. Somente essa. Muito bacana isso. Sim. É de fato engrandecedor, sabe? Professor, brigadão aí pelo convite, Não, meu pelo irmão, a gente vai espaço, se ver, sabe? a gente vai se ver. Foi excelente. A gente se vê aí. Poxa, brigadão mesmo por tudo, não só pelo convite, mas por toda a ajuda que você me deu, né, durante a preparação, assim, às vezes era só uma palavra, sabe? Tô torcendo, vai lá. E isso ajuda muito. Ô, Obrigadão, Tiagão, meu amigo. a gente vai fazer algo juntos, viu, meu amigo? Obrigado. Com certeza. Obrigadão. Tchau, tchau. Valeu. Valeu, Tiago. Um abraço, irmão. Te cuida Tchau, aí. Bom abração. curso de formação. Um Valeu. abraço, valeu.